Bom, então, assim, são muitas coisas que eu acho que podem agregar, né, que podem realmente tornar esse portfólio mais visualmente atraente. E você falou algumas coisas, né? Essa própria organização da informação, eu dei a dica de começar com um projeto bom, né? E você deu essa outra dica de terminar, que eu acho que é legal, porque causa uma primeira impressão muito boa, depois pode cair um pouquinho o interesse, mas chega no final ele dá, né, dá um extra, né, quando o recrutador já está um pouco cansado, ele vê uma outra coisa legal, então ele acaba Já dá tendo uma animada, né? uma animada. Então, isso é interessante. E, na verdade, assim, qualquer pensamento que possa ajudar a ter uma narrativa, né? Assim, é você pensar um pouco como é que o outro vai ler, né? Então, ele começa vendo um projeto legal, depois tem outra, o que pode ter no meio do caminho para também chamar a atenção, como é que a gente pode finalizar, né? Então, a gente fala muito em storytelling hoje em dia, é um pouco isso, né? É como apresentar, né, esse portfólio de uma maneira, assim, linear, né? Que seja interessante, né? Que seja cativante. Em termos gráficos, né, eu dou muita importância também ao projeto gráfico, né, do portfólio, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar, né, que ajudam, né? Então tem muito aluno que usa o Canva para fazer o portfólio, o PowerPoint, né? E acaba usando muito templates, né? Isso eu não acho muito legal. Assim, eu não sou contra usar template, mas eu acho importante ter essa customização, né, para que o seu portfólio seja uma coisa única e não, né, seja algo que, né, o recrutador vai perceber, pô, eu vi esse mesmo Já vi isso em projeto algum lugar. gráfico, né, de uma outra pessoa, então, né, o cara não teve nem o trabalho de adaptar. E aí o projeto gráfico é muita coisa, escolher, né, a fonte, né, quais são as fontes mais interessantes para o texto, escolher, né, determinar um equilíbrio entre imagem e texto, né? Eu não recomendo texto muito grande, porque ninguém vai ficar lendo, né? Definir como que essas imagens vão ser apresentadas, se tem um grid, como é que se tem uma composição por trás, né, que ajuda a organizar onde é que vai ficar a imagem, onde é que vai ficar o texto, onde é que vai ficar um corte esquemático. Tá? Então, eu acho isso muito importante porque demonstra um cuidado gráfico que o arquiteto normalmente tem, né? O nosso pensamento gráfico, visual, ele vai muito para o lado do espaço, né, quando a gente projeta, mas a gente tem que ter também um cuidado com a apresentação, né, das informações. A gente, né, é um pouco também de design, né, nesse sentido. Então, é muito importante ter esse cuidado e na Projetou eu mostro algumas ferramentas mais profissionais, né? O InDesign, por exemplo, é um programa que permite que a gente vá um pouco além dessas outras plataformas prontas, né? E crie realmente um projeto gráfico interessante. Tá? O que mais que eu acho importante? Pensar numa linguagem, né? Então, a gente fala muito, né? A gente até já conversou sobre, né, modelagem 3D, fotorrealismo, né, em outras oportunidades, e eu sempre falo para os alunos, olha, não é fundamental que vocês façam imagens ultra realistas, é importante que vocês tenham uma linguagem, né? Então, hoje em dia, os alunos podem explorar colagens digitais, podem explorar outras técnicas, né, de apresentação que não necessariamente são fotorrealistas, mas que têm, né, como se fosse uma identidade, né? E criar um portfólio com uma linguagem uniforme, né, com imagens parecidas, né, de repente, né, usar as mesmas técnicas, né, de estilizar a imagem ao longo do portfólio, isso tudo contribui para que o projeto gráfico seja uma coisa concisa. Tá? Então, E isso acho que eu acho muito importante. E eu acho que o que é importante nisso que você está falando, Márcio, fazendo um breve comentário aqui, é a questão de você ser consistente, né? Fazer que tudo, igual você falou, conte uma história, faça um sentido, né? Então, não consigo renderizar muito bem, mas consigo fazer umas colagens legais, consigo ir para esse lado de gerar aquelas imagens mais estilizadas no SketchUp e tal.
Então, e a gente pensa, né, será que não faz mais sentido eu optar por fontes que às vezes pareçam escritas, né, e não tipo de computador assim mesmo? Ou senão, às vezes eu tenho um iPad, um tablet, enfim, eu vou lá e eu mesmo escrevo. Tipo, isso já ajuda a criar algo mais uniforme, que conta uma narrativa concisa, né? Muito mais do que, tipo, usar uma imagem mais, assim, artística, às vezes, com um fundo mais artístico e uma letra, por exemplo, uma fonte que é nítida, que é de computador mesmo, assim, que é claramente uma Times, uma Real, enfim. Acho que isso é importante também, né? Eu acho que qualquer pensamento gráfico, né, qualquer ideia de projeto é bom, assim, é isso que você falou, é uma forma de ter uma linguagem própria, né, de ser um portfólio diferente, que a gente não vai encontrar nenhum outro provavelmente parecido. Então, a forma como a gente apresenta é também uma demonstração da nossa criatividade, né, e a criatividade é uma maneira, né, é um recurso que a gente tem para superar até as nossas limitações. Então, eu não sei fazer um render ultra realista, eu vou explorar outras linguagens e, ao mesmo tempo, eu vou pensar como é que essa linguagem se encaixa com o texto, como é que ela se encaixa com os outros elementos que tem que estar no portfólio, né? E outra coisa importante é pensar também no formato, né? Acho que o formato mais tradicional, né, de apresentação é o PDF, hoje em dia ainda é, assim, a maioria das pessoas envia um PDF, mas tem outras opções interessantes, né? Eu gosto muito daquela plataforma Isu, né, que ela simula como se fosse uma revista, e hoje em dia muita gente está usando ela. E quando a gente pensa no projeto gráfico, ele está relacionado também a essa maneira de apresentar, se vai ser no PDF, se vai ser no ISU. Tem gente que cria site hoje em dia também, eu acho interessante, com um diferencial. Então, todo projeto gráfico ele vai se desdobrar de uma forma diferente, dependendo desse formato que vai ser enviado para o escritório. É importante, então, você acha, pensar primeiro no formato para depois entender como que você vai fazer a distribuição, a organização dos conteúdos. Eu acho que assim, você pode ter como se fosse uma identidade visual, né, do seu portfólio, você pode já ter previamente uma escolha de fontes, né, uma paleta de cores, né, você já pode ter tudo isso mais ou menos pré-organizado, mas obrigatoriamente quando você definir o formato de entrega, isso vai mudar um pouco, né, quando você for encaixando as imagens e o texto, você vai ter que ter sempre esse trabalho, né, de pensar a melhor maneira em função do formato. O formato ele te obriga a pensar nessa organização, mas essa identidade visual você pode já ter ela previamente montada. Sim, e eu acho que um outro ponto, Márcio, é tipo, acho que tem um caso, às vezes a pessoa está com dificuldade de definir uma identidade visual tão legal, ou vai fazer mais em cima da hora. Eu tenho uma dica que eu acho que assim, não sei se você já pensou nisso e tal, mas eu acho super legal. Tem uma técnica de negociação que é o espelhamento. Já ouviu falar? Não. Que funciona assim: as pessoas são mais fáceis da gente negociar, da gente pegar o carisma dela. Isso é plus que vale até para entrevista. Quando a gente começa a espelhar o que ela está fazendo. Então, às vezes você usa o mesmo tipo de palavra que ela está usando, ou numa conversa no WhatsApp, os mesmos tipos de emoji, ou às vezes quando a gente está cara a cara assim, você coloca a mão assim, aí eu vou e coloco a mão assim também. Lógico que isso é muito difícil a gente fazer, né? Assim, racionalmente, aos poucos a gente vai ficando mais craque. Mas isso é uma dica que acho que a gente pode, quando a gente está preciso fazer um portfólio em cima da hora, não vai dar tempo de eu pensar, tal, depois eu penso melhor. Como que eu crio uma identidade visual? Olha para a empresa que você vai mandar o seu portfólio. Como que é a identidade visual deles? Utilize essa técnica do espelhamento para isso. Então, se eles têm uma identidade visual né, que é mais, sei lá, mais artística, faz algo mais artístico, porque vai ser algo que eles já gostam, se for a identidade visual que eles definiram para a empresa dele, e vai se assemelhar. Não é para copiar, né? Obviamente. Mas você fazer algo próximo chama mais atenção. O que você acha disso, Márcio? Você concorda?
Acho bem legal e demonstra também essa relação, né, de proximidade com a empresa, de afinidade, né, de interesse. Acho bem bacana essa estratégia. E assim, na verdade, eu sempre começo, quando eu falo de portfólio, eu começo dando a primeira dica, que é olhar referência. Eu não sei se eu falei disso já hoje, mas assim, o principal não sei por onde começar. Olha a referência, olha os portfólios dos colegas, acessem essas plataformas, a própria Isso é bem legal, porque tem muita referência internacional de portfólio, Behance, o próprio Instagram, né? Hoje em dia, Pinterest, o que a gente mais tem são lugares que a gente pode encontrar referências que podem ajudar a gente a ter essa inspiração. Então, o primeiro passo é sempre ver alguma referência. Os alunos estão acostumados a ver referências de projetos, de arquitetura, de interiores, então, portfólio também. Olha a referência que ajuda bastante.